São diversos amigos aí que vão interagindo conosco. Bom, e agora mais ainda, né? Porque teremos como assunto as eleições. Então, se você tem alguma dúvida, pode encaminhar para a gente que nós estaremos encaminhando para o juiz eleitoral. Deixa eu mandar um abraço aqui também ao Diego Galski, orientador agrícola que está nos acompanhando na África nesse momento. Eles estão lá fazendo um trabalho lá na África, né? E ele me manda uma foto do computador aqui, tá curtindo a programação. Meu colega da FUBRA, o Cid, mandou um abraço agora que está no caminhão, tá trabalhando, viajando e nos levando na companhia. Antes eu dei uma cutucada aqui no Otávio, né, que ele tocava baixo, né? Ele mandou um vídeo do YouTube, até vou encaminhar para o Daniel, dizer, olha aí, ó, ainda toco algo. Até, Daniel, se tu puder colocar para a gente ver aí o nosso amigo Otávio tocando, né? Inclusive, né, o nome artístico dele era Fofo, né? Na época da banda lá, né? Grande Otávio. E era um grande baixista. Lembro dele tocando em diversos eventos, inclusive esteve até na famosa festa de São João de Camaquã, lá no ginásio, uma vez tocando lá, ele, o Guto, toda a turma. Tinha uma banda aí que agradava. Aí, o Daniel, já coloquei para ti, inclusive, aí no grupo da acústica, aí pra gente poder dar uma analisada como é que tá o Otávio, né? Aqui também nos assistindo em Arambaré, nesse momento aqui, meu prezado Batista, junto com a esposa, Batista, que é diretor da escola Érico Veríssimo da Bandeirinha, e hoje está curtindo Arambaré. Olha aí, tio, vamos ver um pouco ali do Otávio tocando. Perceber sobre inglês e talvez seja melhor não dizer. A da Zona Oeste, ela é menina da Zona Sul. Menina, mulher, que intimida, atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol e verão. É poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Esse jovem aí no baixo é o Otávio, né? Tocando ali, fazendo um show. E tá mal acompanhado ali, né, tia? Só fera junto com ele, né? Otávio, mas aí acho que até eu toco, Otávio, né? Com essa turma toda junto aí. Não, brincadeira, Otávio toca muito bem. Bom, seguindo aqui o nosso programa, nós temos o prazer nesta manhã de receber o Dr. Luiz Otávio Braga Chu, que inclusive, né, só para nós dar uma descontraída aqui, ô Daniel, também é músico. Já vi ele tocando. É bom no violão, né? E canta também. Não é, doutor? Bom dia, bom dia. Bom dia, Roberto. É isso, sabe como é? A vida da gente é feita de várias fases, né? E aí a gente vai entrando em determinados ambientes e determinados mundos, e os mundos antigos vão ficando para trás, né? Então a música hoje para mim é um hobby bem esporádico, porque o tempo realmente não tem sobrado para isso. Agora, tudo. para uma vida atribulada como é de um magistrado, a música ajuda também a dar uma descontraída, né? É aquele momento em que tu reorganiza as ideias e tal, Sim. né? Mas domesticamente a gente tem uma vida muito agitada, porque além da questão do fórum, né? Eu tenho uma netinha de 4 anos e pouco que trata de encher a minha vida, né? Então, entre ela e o trabalho, né, não sobra muito tempo. Além do mais, quando eu pego o violão, ela quer tocar também, né? Aí também já não vai, né? Os repertórios são diferentes. Não, ela mete o dedo nas cordas, não deixa tocar e tal, e assim vai. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui, ó. Tá nos ouvindo desde o início, mas estava na correria aqui o Nelson Pires, tio Nelson, que todo domingo nos alegra com o Galpão da Acústica. E ele, ó, aqui, ó, Roberto diz pro doutor que podemos fazer uma dupla. Olha aí, tio Nelson. Oh. Tio Nelson é cantor, né? Ele canta, né, Daniel? Olha só, quem sabe, né? Uma profissão para o pós-aposentadoria, né? Não tem porta fechada. Claro. Mas, doutor Luiz Otávio, o segundo turno está aí, as eleições se aproximando, amanhã é dia de todos
exercerem a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto. Mas sempre tem muitas dúvidas, mesmo na véspera, apesar de todas as informações que são trazidas neste período, não é? As eleições são um processo muito dinâmico, muito rápido. A propaganda eleitoral se resume a 45 dias para o primeiro turno, depois se resume aí a 3 semanas para o segundo turno. Tudo acontece de um segundo para o outro e vira tudo uma correria. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário. Nessa eleição atual, a Justiça Eleitoral em Camaquã trabalha muito mais com a organização do evento do que propriamente com regulação de propaganda, registro de candidatura e prestação de contas, né? Nas eleições municipais, aí sim, aí o pacote todo é nosso, né? Então, a nossa função primordial é que a urna esteja lá no lugar de votação, os mesários estejam lá para receber as pessoas e que depois se consiga arrecadar e fazer a apuração mais rápido do que for possível. E como tem agilidade, né? Eu recordo, doutor, agora há pouco a gente estava falando fora do ar aqui dos primórdios lá do rádio, né? E não que eu seja tão velho, né, Daniel? Mas eu comecei cedo. Mas eu me recordo das apurações que ocorria aqui em Camaquã, era lá no ginásio de esportes. Cheguei a fazer cobertura, acredito, de 2 ou 3 pleitos. E aí o pessoal ia fornecendo, a Pompeia ajudava tinha os computadores, na época não tinha assim uma fartura tão grande de tecnologia como hoje, né? E as listas iam sendo colocadas ao redor da quadra. Mas aquilo demorava, né? Na verdade, assim, né? A primeira eleição que eu fiz foi em 96. Em 96 ainda não estávamos nas urnas eletrônicas, ainda era urna de lona. Isso. Quem hoje critica a urna eletrônica é porque não lembra das urnas de lona. Que quem lembrar um pouquinho das urnas de lona, rapidamente vai dizer que não, as urnas eletrônicas são maravilhosas. Aquilo ali, volta e meia, tu olhava aquele bolinho assim, tu olhava os delegados de partido discutindo o voto. Aquilo era uma loucura, aquilo era uma loucura. A pessoa escrevia à mão um número que tu não entendia, aí o escrutinador dizia que aquele voto era para o candidato A, o fiscal do partido dizia não, eu recorro dessa interpretação, aí aquele voto ia para a junta eleitoral que estava ali no lugar, no meio da questão, e aí é para esse ou para aquele, o recurso é nesse sentido, não, a junta decide tal coisa, e aí se não havia recurso ali, naquele momento verbal ali, o voto era interpretado para tal lado, e aquilo ia. Então, assim, a margem de erro era enorme, né? Na verdade, era uma gaiola de louco. Aquilo. Teve uma vez que no Rio elegeram um macaco. Sim, não. E há mais tempo atrás o rinoceronte, né? Pois é. Teve o rinoceronte que foi eleito no Rio de Janeiro, lá, o cacareco. A história do cacareco é bem mais antiga, né? O macaco acho que era Simão, né? E aí... Mas hoje em dia, sim, a urna eletrônica é uma eleição limpa, não tem aquele resíduo de... Nós passávamos mais ou menos uma semana abrindo urna de lona, abria em cima de uma mesa grande, virava todo dentro, via se não tinha sobrado nada dentro e começava a abrir os votos, aquele monte de fiscal na volta, um calorão. Imagina o dia de hoje num ginásio com telha de zinco, né? Cheio de gente. Aí vinham os bombeiros, jogavam água em cima do telhado para esfriar lá dentro, não tinha ventilação, não tinha nada. Aquilo assim, era... Quem hoje reclama de urna eletrônica não lembra de como as coisas eram. E o resultado da eleição ia sair uma semana depois e ainda tinha recurso de recontagem de voto. Né? Era tudo manual. Era tudo manual. Se botava dentro de um ginásio de esporte, sei lá, 100, 150 pessoas... a contar voto, e aí fazia os boletins individuais de cada um, depois tinha que fazer o fechamento daquilo. Aquilo era de enlouquecer. E não dava margem de segurança nenhuma de que aquilo ali era a apuração verdadeira, porque se tu contasse de novo, dava outro resultado. Se tu contasse de novo, dava outro resultado. Né? Porque contagem manual é muito falho, né? Então, assim, eu hoje mesmo, amanhã... Para a gente entender, doutor, deixa eu lhe perguntar assim, fazer uma pergunta bem leiga, mas para ficar didático. À vontade. Como é que funciona na urna? Tá?
como é que é? Eu vou lá e voto ali nos meus candidatos e tal, né? E o voto é computado. Onde é que ele vai armazenando? Como é que é feito isso aí? Eu sei que isso aí muitas pessoas já sabem, mas tem alguns que não. Então, Não, é assim. é o óbvio que precisa ser dito, né? A primeira questão, quando se fala em fraude em urna eletrônica, né, nós temos 3 possibilidades de fraude na urna eletrônica. Uma é na urna em si, a segunda é na transmissão de dados e a terceira é na totalização de dados. Bom, não há possibilidade de fraude na urna no momento da contabilização dos votos. Por quê? Primeiro, o programa, a urna é um computador velho, em termos assim de tecnologia. Um computador simples. É uma caixinha com meia dúzia de peças dentro. Não tem conexão com a internet. Então não tem como hackear. Tu não consegue entrar nela. Ela é um módulo estanque, não tem conexão com ninguém. Então tu chega, liga ela sem conectar com a internet, termina a votação, tu comanda e ela te dá o resultado sem conectar com a internet. Então não tem como alguém de longe entrar dentro do resultado da urna. Quando tu termina a votação, tu imprime o boletim de urna e afixa na parede. Aquele é o resultado oficial daquela urna. Né? Então, o único problema que poderia haver nisso aí seria no programa da urna. Né? Só que esses programas da urna, eles criam os códigos-fonte e agora, terminada a eleição, a partir do ano que vem, os códigos-fontes da urna estão à disposição das fiscalizações. Polícia Federal, Ministério da Defesa, universidades, OAB, candidatos, partidos. Né? Tu tem acesso ao código-fonte, né, para poder constatar, porque o código-fonte é o programa que diz o que a urna tem que fazer. Isso está à disposição. E até hoje ninguém achou nenhum tipo de problema no código-fonte. E olha que ele está disponível há quase 20 anos e ninguém encontrou problema nenhum nele. Então, tu coloca o código-fonte dentro da urna, tu lacra ela com aquele programa, que é um programa de contagem de votos. A grande dificuldade é que a urna, além de contar os votos, ela tem que ser insuscetível de identificação dos votos. Isso é um problema. Né? Tu não só soma os votos, mas tu também embaralha eles. Porque quando tu pega o resultado da urna eletrônica, e essa é uma questão também que eles analisam na questão dos códigos-fonte, a urna não pode te dar a informação de em quem votou o primeiro eleitor, em quem votou o segundo eleitor, em quem votou o terceiro eleitor. Ela tem que embaralhar os votos para que tu não consigas identificar. Porque isso é uma exigência, né, de que o voto é secreto e que não seja possível identificar o eleitor. Então, se pudesse tu dizer, o eleitor 1 votou, aí era fácil, tu rodava ali um boletim e deu. Mas não, ele é obrigado a embaralhar. Então, aí isso cria toda uma celeuma disso, daquilo, mas não adianta, ela está ali, ela totaliza. Então, o que acaba acontecendo? Todas as eleições são selecionadas urnas aleatórias, já houve o sorteio, só não sei ainda o resultado. E, por exemplo, digamos que a urna que está porque as urnas já estão nos locais de votação. A urna lá do banhado do colégio foi sorteada. Nós vamos lá, pegamos aquela urna, encaixotamos e mandamos para o TRE. E aí são selecionadas 50 urnas, é uma coisa assim. E aí o que eles pegam? Eles pegam essa urna, colocam um sistema de gravação, uma auditoria com gravação, e vão computando votos nessa urna. E depois, no final, eles comparam esses votos que foram computados com... Na verdade, os partidos fazem os partidos fazem esses votos. Nós vamos votar assim, assim, assim. Claro que aquela votação não vale, né? Mas é só para constatar se o que tu digita é o que a máquina depois consigna. E é isso que tem acontecido sempre nessas auditorias. Isso já se faz há mais de 20 anos. A segundo momento é a questão da transmissão de dados. Mas a questão da transmissão de dados não tem problema nenhum. Agora mesmo o Tribunal de Contas da União lançou, se não me engano, semana passada, o resultado da auditoria que eles fizeram. Os boletins de urna correspondem às informações que o TSE publica como sendo o resultado daquela urna. Então, aquilo que quando tu termina a votação, tu afixa na parede antes de tirar o flashcard ou antes de tirar o pendrive para poder fazer a transmissão, né?
Aí tu imprime e prende na parede. Aí sim que tu mexe nos lacres da urna. Tá? Esse resultado da parede é igual ao resultado que o TSE publica como resultado daquela urna. E isso foi o resultado da auditoria do Tribunal de Contas, agora recém-publicada. Então, na transmissão também não há problema. Então, o que tu faz? Tu bota ali, bota o boletim de urna. A questão da transmissão é para totalizar. É simplesmente uma forma de transmissão de informações para tu poder ter um resultado rápido e resolver o problema das pessoas. Mas o que vale mesmo é o boletim de urna. Muito bem. Bom, doutor, agora uma pergunta que o Bruno nos encaminhou aqui é o que pode e o que não pode no dia da eleição. O pode não pode. Vamos resumir assim, né? Assim, ó, o que não pode e que todo mundo sabe que não pode? Primeiro, não pode propaganda eleitoral no dia da eleição. Então, isso é chamado de boca de urna. Propaganda eleitoral não pode. A única coisa que pode é o eleitor fazer a sua manifestação pessoal de preferência. Então, por exemplo, eu sou eleitor do candidato X. Eu posso usar a roupa do candidato, eu posso usar o meu carro plotado do candidato, eu posso usar bottom, bandeira, posso usar o que eu quiser. Mas eu, com a minha manifestação individual, né, eu não posso me juntar mais com 3 ou 4 e fazer um bandeiraço. É eu sozinho que posso. Se Posso eu até juntar, andar com uma bandeira, mas pode fazer o que bandeira quiser. individual. Individual. Não pode propaganda eleitoral no dia. Distribuição de santinho, aqueles derrames de santinho que fazem, que aquilo é uma idiotice, porque ninguém olha aquela porcaria, né? Ninguém se agacha para pegar um santinho que está pisoteado no chão, né? Mas tudo bem, os caras seguem fazendo, né? Infelizmente. O que não pode também é transportar eleitores para o dia da eleição. Por que não pode transportar eleitores? Né? Porque tudo isso existe para conter a vantagem que quem tem mais dinheiro pode ter em cima de quem tem menos dinheiro. Então, tu tens um candidato rico, ele bota transporte para eleitor, mas vão votar nele. Ele não põe transporte para eleitor que vai votar no outro lado. E aí, com isso, ele obtém uma votação maior em cima do abuso que se chama abuso do poder econômico. Então, por isso que não pode transportar eleitores. Transporte de eleitores é uma coisa, e voltar com os parentes dentro do carro é outra. Né? Então, tu não pode ter transporte de eleitores com finalidade eleitoral. Tu pode ter transporte entre pessoas que são amigos, que são vizinhos, né? Por uma questão de economia de gasto ou de dar carona para uma outra pessoa. Aí o cara diz, não, agora eu vim aqui, esse cara é meu tio, meu isso, meu aquilo. Aí dali a 10 minutos está ele lá de novo. Não, esse aqui é o outro tio do outro lado. Daí vai dar problema, né? Então, essas são as condutas básicas proibidas, né, com relação à propaganda. A outra questão é a do celular, que eu já falei várias vezes aqui, né, de que não pode fotografar a urna, não pode entrar na sessão de votação com o celular. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, vai ter uma fiscalização maior nesse sentido, porque na última eu cheguei e fiz a questão de colocar meu telefone na mesa. Mas 90% não estavam colocando. O pessoal estava entrando e não houve nenhuma fiscalização nesse sentido. Eu digo porque eu presenciei e mais pessoas presenciaram isso. Inclusive, chegou a circular algumas fotinhos, né? As pessoas, no meu ponto de vista, são bobas de fazer isso, Pois entende? é. Porque quando tu fotografa o teu voto, Tu está perdendo o direito, tu né? está perdendo o teu direito. Exatamente isso. Tu está perdendo o teu direito de escolher livremente em quem tu quer votar. Né? E, além do mais, está cometendo um crime contra o sigilo do sufrágio, que é previsto lá no Código Eleitoral e tal, e vai se incomodar. O que vai acontecer? Nós temos um sistema de triagem de questões que circulam pelas redes sociais. Essas fotos vão ser identificadas, o Ministério Público vai mover ação contra essas pessoas. Né? Só que eu não entendo por que no Brasil, não é no Brasil, mas principalmente no mundo ocidental, né? Mas aqui na América Latina inteira quase, né? Existe a ideia de que as regras não são para ser cumpridas e que tu é muito mais esperto que os outros quanto mais tu engana as autoridades ao descumprir as regras. Então, Verdade. existe uma valorização inversa das coisas. As regras, elas não existem por acaso, né? Tu achas ruim quando tu... isso é uma teoria, Claro. assim, olha... eu acho bom eu passar na rua e pichar a casa do vizinho, mas quando picham a minha eu fico brabo.
né? Então, assim, ó, eu posso tudo, mas os outros não podem nada. Então, vivemos um mundo cheio de pessoas com direitos, mas com ninguém tem obrigação. Então, não pode dirigir sem cinto. As pessoas insistem em dirigir sem cinto de segurança. Então, existe no Brasil uma ideia assim, ó, a regra é para descumprir. Quando é o contrário, a regra existe para que as pessoas tenham uma convivência social mais adequada. É só vocês verem o que está acontecendo em propaganda eleitoral. Essas baixarias, xingamentos. Né? Então, aí, quando tu tá xingando o outro, tá legal. Agora, quando o outro te xinga, aí tu alega direito de resposta. É para matar, né? Então, assim, ó, vamos começar cumprindo as nossas obrigações. Para depois a gente começar a exigir que os outros respeitem os nossos direitos. Se não pode entrar não pode entrar com telefone, por favor, gente, vamos atender a regra. Essa regra tem uma finalidade. A finalidade é garantir o sigilo do voto. Está indo contra ti mesmo, né? Mas parece que as pessoas não enxergam, entende? Parece que as pessoas não enxergam que aquilo ali é contra elas próprias, entende? A Justiça Eleitoral faz um baita trabalho para conseguir garantir o sigilo do voto e o idiota vai lá e tira a fotografia e publica na rede. Então, verdade. Quer dizer, olha o que se gasta de dinheiro para conseguir que o voto seja sigiloso. Olha o que se gasta com construção de urna eletrônica, com programação, com isso, com aquilo, se gasta com tecnologia para garantir que o voto seja sigiloso. E a pessoa vai lá e tira foto do voto dele. Alguns não valorizam porque não chegaram a viver a época em que tinha o voto a cabresto, inclusive, né? Eu vou te dizer tudo assim... Tudo isso foi criado para que as pessoas tenham a liberdade, né, de exercer o seu voto sem ser pressionado. Eu vou te dizer uma coisa. Essa eleição agora talvez faça as pessoas enxergarem diferente. Como as coisas estão muito polarizadas, né, quem vencer a eleição vai querer se vingar do opositor ou dos opositores. E aí, quem fez propaganda ostensiva desse jeito, como a gente está falando, sabe, provavelmente vai ser perseguido pela futura administração. E aí vão entender a importância do voto ser sigiloso. Porque hoje em dia o que acontece? Eu vou lá, eu digo isso, eu digo aquilo, mas nada acontece, passa a eleição e a vida segue. Eu quero ver o dia, né, que você é funcionário público e vai perder um cargo em comissão, vai perder uma gratificação, um FG, porque você fez propaganda ostensiva. Você foi lá e foi para a rua e plotou o carro e botou gaiola botou gaiola na traseira do carro, ou foi lá e botou música na praça, né? Então, vai voltar aquele tempo do medo, né? de tu ires em razão da polarização, né? É só ver como é que as coisas estão a nível federal. Quem ganhar a eleição a nível federal certamente vai fazer bastante força para aniquilar o opositor. E aí, no meio dessa história, um monte de gente, assim... Eu acho que tu pode plotar o teu carro, tu pode manifestar a tua preferência, entende? Mas não pode descumprir regra. Tu não pode ir além, tu não pode invadir a seara do ilegal, do ilícito, né? Por causa de um candidato, né? Tudo bem, eu acho que ele possa ser melhor, entende? Mas depois vai ter incomodação. E aí as pessoas talvez comecem a achar que realmente o voto secreto é uma coisa muito interessante. Verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço. João Batista Borges, João da Tulha, que está nos ouvindo lá e assistindo pela TV. O que é o rádio hoje? Eu sou do tempo da latinha, né? Os radiozinhos de ouvido, assim. Hoje em dia o cara ouve o rádio, na verdade, ouve pela internet, com toda a estrutura, né? Dá para conhecer a pessoa que está falando, ver se pois é, o fulano deu entrevista na rádio. Isso aqui é quase um jornal, um telejornal, né? Verdade. Mas, doutor, a respeito da documentação para amanhã. Bom, assim, em princípio 80% dos eleitores têm já biometria na urna. Então, em princípio, o dedo resolve. Para aquelas pessoas que a biometria não identificar, que não lê, né, tem que levar um documento com foto. Tá? Documento com foto, pode ser o e-título, pode ser uma carteira de identidade. No e-título, que ainda dá para baixar, e no último dia, né? E no site do TRE,
você busca atualização do seu local de votação, em que lugar é, qual é a sua sessão, que é para chegar lá e poder se orientar e votar rapidinho e não ficar perdido nessa história toda. Agora, né? esse é título que não está funcionando muito bem em algumas partes. É que... Não, eu tenho uma reclamação a fazer. Olha a foto que botaram minha aqui, tio. Ah, bom, mas... Pelo amor de Deus. É que... Vamos falar aquela história, Não né? posso A fotografia só retrata a realidade, né? Não posso ser desprovido de beleza, mas aqui me judiaram, hein? A foto não é mágica, né? Ela só representa... Uma reclamação. Não, é que na verdade o que acontece é o seguinte, né? Esses acessos... Os retratistas não são bons lá. Pois é, né? Eles não conseguem fazer muita magia, né? Não conseguem arrumar conexão com o Pitangui. Não, e não tem Photoshop nas fotos, né? A foto é crua, né? Mas essas questões, existem oscilações, né? Na internet, todo mundo sabe, mas principalmente nesses sites de grande acesso. Né? A zona eleitoral aqui agora já foi oficializado o sistema e nós já não temos acesso à internet aberta, porque tu oficializa o sistema e ele fecha. Ele fecha, justamente para que haja uma proteção, uma segurança com relação a eventuais invasões. Então, tu não consegue, tu quer acessar, mas está lotado, né? Sim. E aí, não funcionou, eu entendo que esses problemas existem. Isso aí é que nem inscrição para o Enem na véspera do dia do Enem, né? Na véspera do encerramento das inscrições. Tu não consegue entrar, né? Muito bem. Mandar um abraço aqui também, está nos ouvindo aqui o doutor Giancarlo Rodrigues de Souza. Estou igual o JB, o João Batista. Grande transmissão, dizer tal. Que maravilha, doutor. Na TV também, hein? Que fase, né? Não, mas isso é bom, sabe? Porque é uma melhoria gigante da qualidade da informação, né, e da qualidade do meio de comunicação, entende? Isso é uma coisa assim fundamental, entende? Para o consumidor, para o ouvinte, né? Que antes era só ouvinte, hoje ele é um participador. Ele, além de enxergar, ele se comunica, ele te manda um WhatsApp, isso e aquilo, e participa Claro. Ele não está em casa simplesmente ouvindo, né? Já não é mais ouvinte, né? Claro. Doutor, e após todo esse período, nós falamos aí da importância das pessoas seguirem as regras que são criadas para todos, não é? Que não destruam o seu sagrado direito de sigilo do voto, né? Após tudo isso, aí teremos a apuração. Tem uma previsão de que horas começa? Os locais de votação encerram a votação às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu estava no eleitoral na última eleição, agora no primeiro turno. 5h05 chegou o primeiro presidente de mesa com o material. E aí tu já começa, né? Tu começa a receber, começa a totalizar e mandar para o TSE, né? Então, começamos provavelmente por volta de 5h05, 5h10 da tarde, nós já começamos a receber material. E na última eleição, o último material que chegou, se não me engano, foi 9h30 da noite, porque nós tivemos um problema, que foi a sessão eleitoral lá da Ilha Santo Antônio, que deu problema, tivemos que sair daqui com um técnico e com uma urna para trocar a urna da Ilha Santo Antônio, inclusive tenho fotos lindas da balsa, do pessoal passando na balsa, e aí ficou parado umas 2 horas e tanto. Sim, só o deslocamento, né? Imagina. Então aí o pessoal já ficou lá para trazer de volta. Aí o que aconteceu? Tinha uma fila represada, até aquilo o pessoal todo votar, eles saíram de lá, acho que eram mais ou menos 7 horas, né? E aí chegou aqui umas 7h30. E Dom Feliciano, né, que a gente recolheu lá, esperou o recolhimento do material e veio. Dessa vez, Dom Feliciano, nós vamos mudar o sistema, nós vamos fazer a transmissão direto de lá mesmo, né? Que é possível tu fazer a transmissão. Como é que é o nome? É um programa lá. Tu consegue autorização para transmitir dados de tal lugar, entende? E aí, se é autorizado pelo TSE, tu consegue transmitir de lá. Por quê? Para tu poder já transmitir de lá aquilo ali, né? Com isso, eu imagino que por volta de umas 8h30 da noite nós tenhamos já transmitido tudo. Muito bem. Agora, quanto tempo o computador do TSE vai custar para receber, absorver
essas informações todas, porque tu manda e ele fica ali, Claro. enviando, e ele está na fila de espera para conseguir entrar lá, né? Então, mas em princípio eu imagino que 9 horas da noite nós já tenhamos o resultado da eleição. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo a gentileza de atender o convite da produção, estar aqui. A gente procurou fazer um bate-papo descontraído com o doutor Luiz Otávio, até para não ficar aquela coisa tão pesada de eleição, não é, doutor? Na verdade, eu sou... A minha primeira eleição foi em 96, e aí nós já estamos falando aí de 27 anos, né? Faz 28 anos fazendo eleições. A parte da propaganda é muito pesada. Sim. Ela é pesada, o assunto é pesado, a desqualificação do adversário é pesada, né? Então é um ambiente assim de litígio, é um ambiente assim muito agressivo, né? E o que é lamentável, porque o que mais interessa ao eleitor são as propostas, né? Mas a maioria dos candidatos se perdem, um querendo mostrar que o outro é mais feio. É tipo assim a eleição do menos pior, né? É. Parece que os debates e as propagandas são em cima não de eu sou o melhor, mas sim eu sou o menos pior. É. E aí a população enxerga isso tudo e aí acaba realmente fazendo uma escolha do menos pior, né? Porque essa é a propaganda. Não, e outra, é uma irresponsabilidade também de candidatos, porque isso aí contagia os seus seguidores e ocasiona, muitas vezes, confusões desnecessárias. Vai insuflando, né? Vai insuflando, vai indo, aquilo vai pegando fogo e vai chegando. E quando é distante, o pessoal já cansa antes. Agora, quando a margem entre um e outro é muito próxima, o pessoal não desiste até o último segundo, entende? Então, a gente acredita que seria bom que as pessoas conseguissem se manterem calmas, né? O dia da eleição não é dia mais de propaganda, já está encerrado. Aí já, como diziam os romanos, né? A sorte está lançada, né? Que comecem os jogos, né? Sim. Muito bem. Aqui, ó, quem está nos ouvindo aqui, ó, Teobaldo Maine. Dizer, tô aqui também, no radinho de pilha do Radiosnet. Abraço, Roberto e doutor Chu. Teobaldo é uma figura. Aqui, já que nós estamos concluindo aqui, doutor, deixa eu lhe dizer aqui, ó. Orgulho de ouvir uma pessoa de tanta excelência falando de um assunto tão importante. Natália Chu. Olha só. E aí ela faz uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte, uma pergunta da neta Cecília. Vovô, quando tu vens para a piscina? Eu acho que hoje a piscina vai estar abandonada, porque hoje não vai ter folga. Mas a Cecília deve estar me ouvindo, né? Um beijo do vovô. Um beijo do vovô. Daqui a pouquinho eu estou em casa para a gente almoçar. Não sei se vai dar piscina. Muito bem. Aqui também o Atacílio está desejando um bom dia e saudando o doutor Luiz Otávio Bragachu. Parabéns ao trabalho que vem realizando junto à comunidade. E Holanda Costa, bom dia, pessoal. Um abraço a todos. Então, aí as participações dos nossos Que legal. ouvintes. Eu estou em Camaquã faz muito tempo, né? E aí a gente acaba... Eu me sinto camaquense, né? E, inclusive, a gente, com o tempo, vai conhecendo o jeito de funcionar da cidade, né? Tu começa a conhecer as pessoas, o que pensam, os grupos, como se organizam, entende? Então, quando eu falo nessa questão de manter a calma, entende? É porque... eu conheço muitas dessas pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral, entende? Sei que são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, honestas, corretas, entende? E eu me preocupo às vezes que no meio dessa emoção toda, né, que nem um jogo de futebol, entende? Vai lá e dá uma briga lá, mas aí o cara diz, mas o que Que nem aquela moça, coitada, né? Eu chamo de coitada porque só enxergaram ela, né? Naquela torcida do Grêmio, né? Quando falavam do Aranha, né? Pegaram ela. Todo mundo estava falando, mas ela foi a que foi focada ali. Aquela menina era uma menina de bem. E que estava ali no meio de um movimento de multidão, que tu te contagia, né? Isso é um conceito sociológico, né? Do movimento multitudinário, né? Existe uma consciência coletiva que extravasa as consciências individuais. Então, quando tu tá num grupo, tu faz coisas que sozinho tu não faria. E aí, quando tu vê, tu foi lá, fez alguma coisa, e aí passa a eleição e tu diz, mas vem cá, onde eu tava com a cabeça?
E eu conheço muitas pessoas da comunidade envolvidas e sei que são pessoas de bem, entende? Então me preocupa assim, tá, gente, vamos botar a cabeça no lugar, né? Vamos se acalmar, a eleição vai passar, alguém vai ganhar, alguém vai perder, e é assim que o sistema funciona, né? E o dia seguinte vai existir igual, amanhã... E todos nós vamos ter que trabalhar independente de quem ganhe, né? Não vai fazer diferença, nós vamos seguir vivendo, nós vamos seguir trabalhando, nós vamos seguir nos envolvendo nas nossas coisas, entende? É que nem o Grenal, quem ganhou o Grenal é só o primeiro dia, depois o segundo dia já não interessa mais quem ganhou o Grenal. O que interessa é que o Brasil tem que andar para frente e que a gente vai continuar nas nossas rotinas e na nossa vida rotineira. Então é importante manter a calma, é um dia diferente, mas é um dia muito importante para o futuro do Brasil. Mas não dá para se emocionar e perder a razão, né? Então, sossego, gente. Amanhã não pode mais propaganda eleitoral. Amanhã vamos fazer o nosso voto e vamos esperar o resultado. O que tinha para ser feito já foi feito, né? Então, por favor. Muito bem. Doutor, obrigado e bom trabalho a todos vocês no dia de amanhã. Obrigado à Rádio Acústica por todo o apoio que sempre nos deu. O Roberto, nós estávamos conversando aqui, né, que o Roberto faz anos que está na rádio, né? Então a gente pensa, o Roberto é um velhinho de 80 anos, né? Porque a gente ouve o Roberto desde que... E aí, na verdade, isso significa que nós, né, eu e o Roberto, nos encontramos, acho que desde a primeira eleição, que a totalização foi lá na frente da igreja e que a Pompeia nos cedeu um projetor que fazia a projeção na praça dos resultados que estavam saindo. Foi a eleição em que concorreu o José Cândido e o João Carlos Machado. Né? O José Cândido era o prefeito e o João Carlos Machado naquela eleição ganhou e foi o primeiro mandato do prefeito João Carlos. Nós estamos falando isso de 2000, eleição de 2000. Desde aquela época a gente se conhece, se encontra e participa muitas vezes. Então, a rádio e o Roberto sempre foram grandes parceiros da justiça eleitoral e da justiça comum. Então, eu venho aqui também agradecer todo esse apoio que se recebeu ao longo de tantos anos, né? E que existe, na verdade, uma parceria muito, muito agradável, né? Me encontro na rua às vezes e sempre é um prazer encontrar vocês. Da mesma maneira, doutor. Muito obrigado pela participação e a gente vai voltar a falar amanhã, inclusive, durante a cobertura. Isso, amanhã estou lá no eleitoral, estou à disposição de vocês, né? 6 da manhã, quando o dia já estiver claro, né? Porque 6 da manhã agora já está claro, né? E aí começamos esse horário, que é o horário que as nossas turmas saem para o interior, né? Saem para os municípios da volta. Até por volta de 9, 9h30 estaremos lá à disposição. Se vocês precisarem, pode avisar. Muito bem.